Se inscreva no canal Audionovel Imperial e ative o sininho. Episódio 003. Por que as crianças são tão fracas? 3. É novo, mas a condição física de Kim Jo-yeol não era ótima. Ele nunca havia feito treinamento físico em grande escala em busca de informações nos últimos dias, mas após usar este corpo por apenas alguns dias, Kim Jo-yeol rapidamente percebeu a condição deste corpo. Ele é fraco como um idiota e pobre de novo. Certamente melhor do que o normal. No entanto, dizer que é melhor do que as pessoas comuns, pelo contrário, significa que o empreiteiro que tem que lutar contra os monstros está em uma condição física comparável à das pessoas comuns. Honestamente, é difícil fazer qualquer coisa com este corpo. Kim Jo-yeol admitiu claramente a verdade. Com este corpo, não consigo gerar a mesma força de antes. No entanto, só porque eu sou fraco não significa que os outros fofoqueiros ficaram mais fortes. A habilidade física de Oceol, que estava correndo freneticamente em sua direção, parecia boa para Kim Jo-yeol. No momento, entre os calouros com os quais ele lidou até agora, ninguém tem melhores habilidades físicas do que Oceol. No entanto, o combate não era nada que pudesse ser finalizado com apenas uma habilidade física avassaladora. Exigia uma habilidade física avassaladora, artes marciais para apoiá-la e, acima de tudo, observação do oponente. Mas e se esses três elementos não estiverem distribuídos uniformemente? É assim que funciona. Kim Jo-yeol sorriu e olhou para Oceol, que estava virando as claras com os 2 milhos que voavam friamente. Obviamente, a capacidade física de Oceol era boa, mas é isso. Ele não tentava entender seu oponente, acima de tudo, não tinha as artes marciais para utilizar adequadamente suas boas habilidades físicas. Então eu vou para o gol com um chute no contra-ataque. O que Kim Jo-yeol fez não foi nada. Foi só que quando Oceol correu e estendeu o punho, ele estendeu o punho e bateu no balcão de uma maneira legal. Não há nenhum cara que não tropeça. Vencedor Kim Jo-yeol. Logo depois, Kim Jo-yeol confirmou que seu nome estava flutuando no holograma superior, e ele deixou o estádio, que ficou quieto, e voltou para a sala de espera. Oceol-sin, o chefe da família Ocean, o líder da guilda Ocean, e também conhecido pelo público como Rei Demônio, tinha uma personalidade fria, ao contrário de seu apelido. Ele era o tipo de pessoa que se move racionalmente ao invés de pensar instintivamente quando luta. Um homem que começa uma luta para valer somente após analisar e reanalisar os movimentos de seu oponente para aumentar suas chances de vitória. Essa era a regra de ferro e o método de luta de um homem chamado Oceol-sin. Claro, de certa forma, sua personalidade parecia contraditória com o apelido de King Tu. Mas, para ter certeza, Oceol-sin não tinha dúvidas de que a razão pela qual ele foi apelidado de Rei da Luta foi devido a seu governo de ferro. Em uma palavra, ele confiava em sua filosofia e confiava em seus poderes analíticos. E desse ponto de vista, Oceol-sin obviamente pensava que seu filho, Oceol, era arrogante, mas seu talento era extraordinário. Em particular, a capacidade física de crescer sem conhecer os limites ao contrário dos outros era algo além do talento pelos padrões de Oceol-sin. Claro, talvez por nascer com um talento tão avassalador, a personalidade de Oceol era arrogante, mas ele julgou que poderia se tornar arrogante o suficiente em comparação com as habilidades de seus colegas. Porque ele achava o filho forte, sem ter que embrulhar com papel de embrulho da mídia e flutuar como as outras famílias. No entanto, Oceol-sin olhou para seu filho. A imagem do filho que havia perdido 2 dentes da frente era tão feio que poderia ser considerada uma vergonha para a família. Infelizmente, porém, as emoções de Oceol-sin não mostraram muita agitação. Você não está com raiva? Não foi. Você não tem vergonha? Não foi. Não era por ser insensível ou por não amar o filho que não se comovia ao ver a feiura do filho e, além disso, a maneira como rebaixava o prestígio da família. Sob. A razão pela qual ele não mostrava agitação emocional era simples.
Era porque sua cabeça não estava em uma situação em que ele tivesse espaço suficiente para mostrar agitação emocional por causa disso. Um contra-soco entrou em um tiro. Achei que estava indo bem até agora, mas pensei que iria quebrar assim. Honestamente, eu não sabia que Osyuki acabaria com um simples soco como este. Shushin riu da história dos batedores murmurando na frente dele. Seus idiotas, isso é um simples contra-ataque? Não, não foi. Pode ter parecido aos olhos dos outros, mas pelo menos para ele, o King of Fighters, o contra-ataque que Kim Joo-yeol mostrou não foi o que os outros dizem. Esse é um punho inevitável. Osyuki não era estúpido. Não importa o quão excelente fosse sua habilidade física, mesmo que ele dificilmente praticasse artes marciais, ele era o filho mais velho da família Ocean, e comparado a outros pares, ele tinha habilidades suficientes. Um filho desses não consegue evitar um simples contra-ataque? Isso soa engraçado. Não foi que Osyuki falhou em evitar o contra-ataque. Kim Joo-yeol deu um soco inevitável e ridículo. Shushin relembrou o momento que acabará de acontecer. No momento em que Osyuki entra correndo, o punho primorosamente estendido e a maneira como o rosto de Osyuki endurece com uma expressão sem sentido. Foi Osyuki quem levantou o punho primeiro. Também é Osyuki quem tem uma superioridade física esmagadora. Foi Osyuki quem até usou magia que Kim Joo-yeol não usou. No entanto, um calouro chamado Kim Joo-yeol quebrou casualmente as esmagadoras três situações que pareciam impossíveis de reduzir em primeiro lugar. Com apenas um soco. Como resultado. Monstro. Shushin avaliou Kim Joo-yeol dessa maneira. Não, eu tive que avaliar dessa forma. E se aquele cara treinar sua resistência agora e tiver uma habilidade física bastante decente? E se aquele cara levasse um pouco mais de tempo para desenvolver plenamente seus talentos? Haha. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais ele sentia calafrios na espinha, então Shushin inconscientemente sorriu com os cantos da boca e olhou ao redor da arena. Ele suspirou ao sentir vagamente que pelo menos alguns dos presentes já haviam reconhecido o valor de Kim Joo-yeol. Teria sido bom se só houvesse idiotas. No entanto, as joias sempre brilham mais cedo ou mais tarde. Vou trazê-lo para minha família incondicionalmente. Shushin olhou para a sala de espera onde Joo-yeol entrou. Arin Choi. Neve. Eu te amo, Nuna. Ei, seus malucos. Bastardos que serviram nas forças armadas estão sentados lá dizendo ona-ona para um jovem de 17 anos. Ao ouvir a voz vinda de um lado da arena, Kim Joo-yeol olhou para o holograma e olhou para Arin Choi, que estava de frente para ele. 5 rodadas. Última partida. Arin Choi vs Joo-yeol Kim. Choi Arin, que não se move nem um único passo do local com os pés no lugar. Olhando para ela, Kim Joo-yeol sorriu. Ainda assim, há crianças que fazem o que pensam. Hoje, Kim Joo-yeol lutou contra um total de 4 oponentes, incluindo Osyuki. Entre eles, apenas 2 foram melhores que os outros calouros. Foi o filho de Osyuki, que foi o primeiro a lidar, e a família Jangsan, que foi tratada em seguida. Bem, isso é melhor do que outros calouros, mas honestamente, eles não eram piores do que Oh Soo-yeon, que Kim Joo-yeol enfrentou no primeiro dia. No entanto, aos olhos de Kim Joo-yeol, a garota bem na frente dele era a melhor entre as calouras que ele conheceu até agora. Estou ciente da situação. De fato, Arin Choi não se mexeu nem uma vez durante os primeiros 30 segundos do jogo. Apenas esperando Kim Joo-yeol vir primeiro. Honestamente, não foi uma má escolha, senão a melhor. No momento, Kim Joo-yeol não moveu seu corpo nem uma vez durante a partida, então ele não divulgou suas informações enquanto poderia ser dito. Então, em vez de me apressar, vou lidar com isso com o máximo de habilidade que puder. A intenção era claramente visível. Infelizmente, porém, houve uma coisa que Choi Arin ignorou.
Era que as habilidades de Kim Jou-yo estavam fora do padrão do que Ah In-choi pensava. Tuk, tuk. Kim Jou-yo começou a andar. Ele não pula em um instante e joga seu corpo, e também não corre muito. Tuk, tuk. Apenas ande. Claro, isso não significa que você tenha que pegar o ritmo ou a postura exclusiva do boxe. Literalmente, Kim Jou-yo estava apenas movendo seus passos. A cada passo dado, a distância entre Kim Jou-yo e Choi Ah-rin se aproxima e, consequentemente, Choi Ah-rin contrai o corpo e se prepara para o chute. No entanto, Kim Jou-yo não parou nenhuma vez, ao contrário, com um sorriso, estreitou os passos com Ah-rin Choi. Tuk, tuk. Agora, a distância entre os dois é inferior a 9 passos restantes. Como resultado, Ah-rin-choi endureceu o rosto e explodiu em magia como se tivesse esperado. Pajik, Pajik. Raio. Aos 17 anos, você já aprendeu a mudar os atributos da família Choi-jin? A maioria das crianças das 5 famílias que compareceram na cerimônia de entrada desta vez são excelentes. Elasticidade que se projeta para fora do ambiente. No entanto, Ah-rin-choi se concentrou apenas em Jou-yuki Kim, que caminhava na frente dela. Agora. No momento em que Kim Jou-yuki chegou ao alcance, ela atirou em Kim Jou-yuki com um pensamento que estava perto de ser absolutamente certo. Pajijijik. Junto com ele, a espada, que foi lançada em uma velocidade que ninguém poderia pegar facilmente, apontou para o pescoço de Kim Jou-yuki. Próximo momento. Se você me disser onde atacar assim com seus olhos, não é muito fácil evitar? Cova. Rápido. Kim Jou-yuki bateu no estômago de Choi Ah-rin e olhou para ela com uma expressão estranha. Claro, essa ação não significa que Kim Jou-yo ficou surpreso com a habilidade de Choi Ah-rin. É que Ah-rin-choi era menos frágil que os outros, e no final, do seu ponto de vista, parecia apenas um dos calouros frágeis. No entanto, a razão pela qual Kim Jou-yo estava olhando para ele de qualquer maneira. Por alguma razão, esses pés são um pouco estranhos, mas acho que já os vi muito em algum lugar. Foi porque o jeito que Ah-rin-choi mostrou no final foi muito parecido com algo que Kim Jou-yuki conhecia. Parece que a atitude é diferente. Vencedor Kim Jou-yuki. No entanto, Kim Jou-yo, que logo viu o holograma flutuando acima dele, encolheu os ombros e se virou. Por que eu não precisava me preocupar com isso? E Vaurala Top 10. 10, e 1 Von Kim. 9, Seiyu Yoo. 8, Marlene Rotila Simor. 3, Jang Jo-on. 2, Ah-rin-choi. 1, Kim Jou-yo. Antes da cerimônia de entrada, Kim Jou-yo quebrou todas as expectativas das 5 famílias e batedores e entrou em Vaurala como número 1, e Senhor Kim Jou-yuki. Vamos conversar. Estudante Kim Jou-yo. Junte-se a nós com Cheogmyeon. Não pouparemos nenhum apoio. Senhor Kim Jou-yo. Quanto a nós, é uma guilda com tradição mesmo na Coreia com 30 anos de tradição. Todos fora. Mesmo antes da cerimônia de entrada, você começou a criar um esplêndido tema de polêmica.